Boa tarde, o nome do senhor? Júlio César Lacerda. Grande Júlio César, o senhor já trabalhou na área do direito, né? Sim, já trabalhei. Hoje menos acelerado, mas continuando muito interessado na ciência e acompanhando as crises no setor jurídico do país. Que bacana. Então, senhor, eu tenho uma posição a favor da prisão em segunda instância. Eu acho que a Constituição não veta em momento algum e é necessário também para o combate à impunidade que há no Brasil, combate aos criminosos, combate a inúmeras distorções que a sociedade sofre. Olha, essa é uma posição defensável, a bem de pôr um fim nessa impunidade infindável que tem no país, tá? Mas eu posso lhe dizer com segurança que esse último posicionamento adotado pelo Supremo, órgão que eu não tenho a menor simpatia, porque eles cada dia tomam uma decisão diferente, não é decisão colegiada, está cada um para um lado, aquilo lá está uma mixórdia, entendeu? Mas, então veja só, eu penso que realmente a posição ideal para o país seja o encurtamento dessas prisões, desses encarceramentos, por conta da enorme corrupção que a gente tem aí. Mas nos últimos dias da discussão, incrivelmente me posicionei da maneira como ficou decidido, ou seja, permitindo mais uma instância, por uma razão muito clara que eu aproveito para deixar aqui, que é o seguinte: as decisões judiciais no Brasil são de péssima qualidade. Os juízes têm baixa produtividade, são arrogantes, eles têm má vontade de atender as partes e procuradores, de modo que eles decidem mal, os juízes decidem mal. Num contexto em que você tem decisões ruins, você precisa de muita instância para ver se lá na frente alguém corrige os erros deles. Está entendendo? Então, doutor, eu entendo perfeitamente. Por isso é que eu me posiciono mais recentemente, apesar de achar melhor para o país a condenação em segunda instância, eu acho que na atual situação do judiciário brasileiro, devia ter 30 instâncias para sanear as bobagens e a preguiça que existe dentro do judiciário. Fui claro? Eu entendo perfeitamente o objeto em pauta que o senhor defendeu. É algo maravilhoso, realmente ocorre, a sua defesa foi sustentável e eu concordo. Contudo, no caso concreto da prisão em segunda instância, eu discordo, porque nós temos que melhorar a qualidade dos nossos magistrados, nós devemos melhorar a eficiência, nós devemos ter leis que respeitem ali o princípio da celeridade, o princípio até da formalidade e da informalidade que deve ter no direito brasileiro. Contudo, nós não devemos preservar um garantismo exacerbado para que bandido, mesmo declarado pelo judiciário condenado por mérito, que é a prisão em segunda instância, convivendo com a sociedade. A nossa sociedade está chorando, a nossa sociedade sofre a cada dia. Nós temos um Brasil recorde em corrupção, em furto, em assassinato, em crimes bárbaros, crimes hediondos. Nós não podemos permitir que esses bandidos venham a conviver com a nossa sociedade. Nós liberamos agora mais ou menos 5 mil bandidos com essa decisão do STF. Não vai melhorar a sociedade. Não é assim que a gente vai melhorar o judiciário. E colocar 30 instâncias, a gente está dizendo o seguinte, que o direito da vítima de ter justiça, de ter ali o seu algoz, o criminoso que perpetuou a dor sobre ela, porque a dor não é apenas quando ela é vítima, a dor vai para o resto da vida, um caso de estupro, um caso de lesão corporal, a gente está dizendo que ela não merece justiça. E tentar fazer injustiça para corrigir a injustiça. Eu não tenho como concordar com isso. Olha, a sua fala está muito correta, eu não discordo da tua fala, não. Eu apenas, por estar muito decepcionado com o judiciário, sobretudo com as mais altas cortes do país, eu acho que, infelizmente, se você tiver um pai, um irmão, uma irmã, um parente na cadeia, ou mesmo com decisão judicial pendente, e aquilo sendo mal decidido, você sempre vai querer que tenha mais uma instância para tentar corrigir a ociosidade e a omissão do judiciário. É desesperador quem tem um filho sofrendo lesões ou vítima de prisão, de privação de liberdade,
e você não poder contar com mais uma instância. Isso ou então com a redução, como eles estão cogitando de fazer, do número de recursos, né? Que é outro caminho. Sim. Agora, uma coisa que eu queria registrar e que guarda relação com isso que nós estamos falando aqui, é que a sociedade brasileira, a democracia que é muito nova ainda, nós acabamos faz pouco tempo de sair aí de uma descoberta de proclamação da República, de independência. O país é muito novo, né? A sociedade ainda não tem um processo civilizatório maduro. Eu penso que a sociedade que vai para a rua e vai bem, gritar contra legislativo, contra deputado, senador, gritar contra presidência da República e outras coisas mais. Direito de reunião, direito de manifestação. Não, eu digo o seguinte, os grandes encontros de rua, sociais, esses encontros têm protestos muito justos contra o legislativo e contra o executivo, mas não há uma conscientização no país, porque é mais sofisticado você poder atacar o judiciário. O judiciário é uma coisa fechada, cheio de mordomias, altos salários, bolso estufado, gente que não quer saber de trabalhar. Então, a sociedade tinha que ir para a rua com cartaz e com bandeira para cutucar a bunda do judiciário. Sim, eu concordo perfeitamente. O senhor entendendo a inércia que o judiciário de fato, nós não podemos pregar aqui uma prisão apenas o transitado em julgado, porque a vítima clama por socorro, clama por justiça. Entendeu? Você está colocando muito bem. Eu te digo, modesta parte, com grande convicção, que apesar de eu sempre ter defendido, e no fundo do coração, ser a favor da prisão após decisão em segunda instância, mas eu penso que há necessidade ainda no país de você ter maior segurança jurídica. Está entendendo? Infelizmente, não dá para você estar cortando as coisas meio desavisadamente, porque o país ainda é muito imaturo em determinadas coisas. Por isso nós estamos num processo lento de aperfeiçoamento das instituições, mas eu acho que a sociedade tinha que ter baterias acessadas também contra o judiciário, que é um poder rico, inexpugnável, arrogante, e que a sociedade não tem ali um bom direito da parte deles, como volta e meia os presidentes do Supremo Tribunal Federal confessam que a sociedade é carente de justiça, tem uma insegurança judiciária muito grande. Verdade. Está entendendo? Mas eu acho que o seu discurso tem razão. Para arrematar, eu digo a você o seguinte: pelo rigor da letra da Carta Maior da Constituição, a prisão em segunda instância não atende à disposição literal da Constituição. Não atende, pode atender o espírito, mas a letra da Constituição é no sentido de realmente apontar para a decisão após trânsito julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso é o que consta da letra fria da lei. Lógico que isso comporta interpretações, sim, mas no rigor literal do texto, essa dúvida não existe. Então, dois pontos que o senhor suscitou de forma bastante eloquente. Primeiro, a insegurança jurídica que predomina no Poder Judiciário. De fato, o senhor aponta erros de forma bastante precisa, mas eu acredito que as soluções do senhor não sejam as mais perfeitas. Como que a gente melhora a insegurança jurídica no Brasil? Dando mais segurança jurídica. O STF do nada mudou seu entendimento em 2009. Redressou seu entendimento em 2016 e agora mudou de novo o entendimento em 2019. Não dá. Quem promove hoje a insegurança jurídica o poder, ali o órgão que deveria promover a segurança jurídica, que é o STF, que deve pacificar a jurisprudência, pacificar justamente. É o último com direito de errar. É o último. Ou melhor, não deveria nem errar. E outro ponto, o senhor disse que a Constituição não literalmente aprecia a prisão em segunda instância. Doutor, o que nós temos no artigo 5º, ali é bastante claro. Não há culpa
culpa ser um trânsito em julgado. Não fala não há prisão. Seria um pouco incoerente a gente dizer que a Constituição não permite a prisão em segunda instância, uma vez que a própria Constituição permite as prisões cautelares, que são prisões mais pífias de provas. Técnico-jurídico é controvertida. Sim. Você tem defensores para todas as ideias nesse sentido aí. Doutrinadores. Tem doutrina, jurisprudência para todas as direções, mas eu comungo da tua ideia. Eu acho que a prisão após segunda instância seria ótimo para a eliminação ou diminuição da carga de corrupção que tem no país. Infelizmente está aí o judiciário, os ministros com aquelas nádegas pesadas, né, decidindo tontamente ali. E outra coisa que a população, que a sociedade brasileira precisava ver, é que esse critério de eleição de ministros do Supremo, isso é uma vergonha. Esses caras se perpetuam, lá entra com 40 anos, só sai com 75. Aquilo é uma vergonha. Esses caras têm que procurar a turma deles, pô. Cara. E quem é que tem esse direito a se perpetuar no poder, a ficar toda a vida no poder? A alternância do poder é algo positivo para a democracia. Oxigena as instituições. Fica esses caras gozando e eles se agrupam em turminhas e fazem pactos entre eles. Tem uma coisa que hoje é ridícula, que é censurada em prosa e verso de ação deplorável do judiciário, que são os pedidos de vista, que são chamados aí no anedotário nacional de pedidos de vista. Uhum. O cara pega o processo para dar uma decisão, fica 2, 3 anos com o processo. Vou explicar. O pedido de vista, pessoal, basicamente é quando ali o magistrado ele não tem a ciência perfeita do caso concreto ali que está em análise e pede. Finge que não tem, né? O finge que não tem e pede um tempo, né, que deveria ser, segundo o regimento, de 2 meses para analisar, para estudar mais o caso, e fica anos. Mas os pares não reclamam dos outros porque todo mundo incorre no mesmo erro. E a vítima continua sem resposta. Tem rabo preso. E a vítima, doutor, é isso que eu gostaria que o senhor se sensibilizasse. Primeiro, a Constituição não impede a prisão em segunda instância, impede a culpa, mas culpa não tem nada a ver com prisão, como provei segundo as prisões cautelares. A população precisa de bandido preso, doutor. A população precisa do estuprador na cadeia. A população precisa do assassino condenado em segunda instância, onde já houve análise do mérito, já houve análise da materialidade da autoria. Ele encarcerado, ele não pode ganhar o aval de ficar rodeando as nossas crianças, os nossos colégios, as nossas praças. Mas ainda remanesce uma grande possibilidade de ocorrência do risco judicial. Ou seja, se você, com a atual qualidade do judiciário, se você não for muito vigilante e não tiver muito dinheiro para o enfrentamento das causas, você vai encarcerar muita gente inocente, tá? Sim. E vai soltar muito culpado, porque quem tem dinheiro é que manda no Poder Judiciário. E quem tem dinheiro é que vai se favorecer com a prisão apenas o trânsito em julgado. Porque, cá entre nós aqui, doutor, quantos recursos o senhor viu de pobre? Quem roubou ali uma manteiga, um pãozinho no STF? O que é pobre? O pobre é aquela pessoa que não tem muito dinheiro. Pro STF, né? Prioridade 0%. Não existe, o pobre é uma ficção. Isso vai gerar, sabe o que? É conforto para quem rouba milhões, bilhões, os políticos, os grandes empresários. Nós não podemos deixar que o sistema penal brasileiro seja uma mãe para os bandidos. Você tem toda a razão, meu amigo. Muito obrigado. Mas é que realmente o país ainda sofre de um despreparo para fazer uma avaliação das instituições que tem, para realmente exigir aprimoramentos nisso tudo aí. Verdade. Doutor, o senhor, finalizando aqui, o senhor já trabalhou, né, no direito, o senhor falou que era advogado. Eu sou advogado aqui da Caixa Econômica Federal. Bacana. Fui árbitro criminal aqui no Rio. Que legal. Entendeu? Mas tem uma militância no direito muito pequena. Uhum. Mas sou um defensor intransigente dos direitos da sociedade, dos direitos do homem, do cidadão, um defensor intransigente do direito. Muito bom, doutor. Muito obrigado, hein?